A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Conseguimos aqui entrar na live. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês de uma forma especial. Deixa eu só dar mais uma arrumadinha aqui. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês. Quero agradecer a Deus também pela liderança do nosso presbítero Daniel, que tem a grande responsabilidade de cuidar e de zelar a vida espiritual da Igreja Brasil para Cristo de Bertioga. Que Deus abençoe também a Soraya, toda a sua família, seus filhos, tá, Dani? Muito obrigado pela confiança mais uma vez. Desculpa pela demora. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz. E temos sim uma mensagem de Deus para você nessa noite, nessa live, que é muito interessante para cada um. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por cada um através dessa live. Bem, quero trazer uma mensagem muito edificante. Também de ser edificante é uma mensagem motivacional. E eu creio que o melhor de Deus está por vir, independente do momento que você esteja vivendo. Entenda uma coisa, o melhor de Deus está por vir e já está na minha e também na sua vida. Bem, o tema dessa mensagem eu quero trazer para você nessa noite é assim: desistir por quê? Está baseado em Eclesiastes capítulo 7 e versículo 8, diz assim, a parte A: melhor é o fim das coisas do que os princípios dela. Em outras palavras, o fim é melhor do que o começo. Então, baseado através dessa passagem, tem um tema, e esse tema é desistir por quê? Desistir da família por quê? Desistir dos teus sonhos por quê? Dos seus projetos por quê? Desistir do teu ministério por quê? Desistir dos teus dons por quê? Desistir de Deus por quê? Desistir da salvação em Deus por quê? Desistir de uma comunhão apurado, mais profundo com Deus por quê? Porque as pessoas falam de você, comentam de você, pensam de você, o que vão dizer de você? Não, nunca desista. Vai até o fim, porque o melhor está bem no final e você vai entender o que Deus tem para cada um de vocês. Então, irmão Anderson, o que eu tenho que fazer para não desistir? Quais são as ferramentas? Quais são os conselhos que você dá para mim, para que eu não venha desistir e continuar firme na caminhada com Deus? Primeiro aqui que eu quero dar para vocês, que eu coloquei aqui. Para quem é esse conselho que Salomão está dando? Bem, esse texto, esse versículo, Salomão está dando à igreja, ao povo de Deus, a quem serve a Deus. Tem muita gente tomando posse e muitas vezes são pessoas que não são cristãs, que não são crentes, que estão tomando posse dessa palavra. Que bênçãos que poderia ser para você, mas pessoas que não têm nada a ver com o processo, aquilo que Deus quer fazer, porque lá no final está o melhor de Deus. E você não quer assumir essa responsabilidade. Assuma essa responsabilidade de iniciar, ou se você já começou, continue nesse processo, porque o versículo está dizendo que o melhor está lá no final do que o começo de todas as coisas. Para nós, cristãos, o nosso melhor, o nosso fim é nos céus, é morar com o Senhor. Mas para ir para o céu, existe um processo. Jesus não arrebatou a sua igreja. Por enquanto eu e você não descemos à sepultura, mas por causa disso, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, parar de arranjar desculpa ou ficar culpando alguém ou alguma coisa, também parar com alguns argumentos de que você não é capaz de continuar, de iniciar o processo, porque o melhor de Deus, como diz o texto, está lá no final. Então assuma a responsabilidade, porque tem pessoas
pessoas que querem a promessa, querendo o teu sonho, querendo os teus projetos, querendo o teu ministério. Tem muita gente que está querendo o teu cargo, está querendo a tua posição. Então assuma a sua responsabilidade no processo, porque no final é muito melhor do que o começo de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, toma posse, inicie, comece, porque o melhor de Deus virá sobre você. O segunda orientação para você não desistir: não tenha medo de iniciar. Olha o que o Salomão ele disse, que o melhor é o fim de que o começo de todas as coisas. Salomão ele dá uma experiência, ele passa algo para mim, para você, para dizendo: não tenha medo. Não tenha medo de começar, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo dos problemas, não tenha medo das crises, não tenha medo da pandemia, não tenha medo do que vão falar, do que vão pensar, do que vão dizer. Meu irmão, continue, inicie, vai até o fim. Deus é contigo, a bênção do Senhor está contigo. Vai vir luta, vai vir prova, vai vir pessoas que vão se levantar, vai vir pessoas, mas entenda, coloca isso no seu coração, dizendo: o melhor está vindo para mim e para você. Tá grande, é maravilhoso, mas tá lá no final. E para você buscar o final, você não pode deixar o medo. Apesar que o medo, você pode ter o domínio do medo, a resistência do medo, mas não a ausência de medo. O medo também ele é bom para mim e para você. Por quê, irmãos? Quem é que não tem medo? Quem é que não tem medo de iniciar algo, de começar algo na nossa vida, para que o melhor lá no fim nós conquistemos? Quem é que não tem medo de perder a salvação? Quem é que não tem medo de perder-se na caminhada? Quem é que não tem medo de perder os filhos, perder no casamento? Quem é que não tem medo em algumas áreas da sua vida? Claro que é bom, porque o medo ele é importante para nós, porque ele traz o equilíbrio para cada um de nós, para que não venha a altivez do coração, porque na parte B desse versículo está dizendo: tenha paciência e não deixe que o altivo domine o seu coração. Então, em nome de Jesus, o medo ele é importante para que o orgulho, a soberba não venha dominar, para que você achar que já é o melhor, já é o mais perfeito e que não precisa mais de ninguém. Mas não deixa que o medo em si, você pode dominar o medo, você pode resistir o medo, mas não pode ter ausência de medo. Claro que nós temos medo de iniciar, porque nós pensamos na nossa mente dizendo: será que vai dar certo? Será que isso é de Deus? Aí vem aquelas perguntas, começa a surgir algumas dúvidas, e isso é normal, faz parte do processo daquilo que o melhor de Deus está lá no final para você. E eu te digo para você nessa noite: desistir? Por quê? Não desista, não tenha medo, Deus é contigo. Não temas, porque eu sou contigo, diz a palavra. Não te assombre, porque eu sou teu Deus e eu serei contigo. Olha o que o texto fala: por onde que você andar, Deus está contigo. Vai, meu irmão, nessa tua caminhada, continue firme, orando, clamando, chorando, buscando, porque o melhor está lá no final, porque Ele é o melhor do que o começo de todas as coisas. Terceira orientação que eu te dou de por que eu não devo desistir, irmão Anderson: entenda que tem tempo para que você chegue até o final. Você precisa entender, para que eu possa ter o melhor lá no final, tem um tempo. A Bíblia fala, o livro de Eclesiastes diz que tudo tem um tempo determinado. Então, irmãos, existe um tempo, você precisa entender. Agora, você precisa perceber que dentro do tempo, do processo, para que você chegue até o final e para que esse o melhor de Deus seja concretizado na sua vida, você precisa que o tempo, existe demandas, precisa de estratégia, precisa de obediência, precisa de uma comunhão mais aprofundada com Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir mais as pessoas que têm aconselhamentos mais apurada, mais madura, para que você nesse processo do tempo venha aguentar, suportar, para que lá no final o melhor aconteça na sua vida. É por isso que tem muita gente que vive anos com crise no casamento. É
É por isso que tem muita gente que vive anos com problemas com a vida com os filhos. É por isso que tem gente que vive anos, passa tempos e mais tempos, anos e mais anos, e nunca conquista nada, não consegue nada, não vê nada. Por quê? Porque não respeitou o tempo, se precipitou, tomou decisões erradas, deixou pessoas negativas influenciar no processo do tempo. Então, meu irmão, como você vai ver o melhor de Deus lá no final se você não respeita o tempo? Espere um pouquinho, aguente mais, o melhor de Deus vai vir sobre você, em nome de Jesus. Tudo isso vai terminar, você vai chegar no seu final, você vai chegar no seu objetivo, os seus sonhos, os seus projetos, as suas possibilidades vão ser alcançadas, mas você precisa respeitar o tempo. Existe tempo para tudo, existe tempo para ficar só chorando, mas também tem tempo para você se alegrar. Tem tempo de desespero, mas também tem tempo de se fortalecer, de buscar a presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. A outra orientação que te dou, por que eu não devo desistir? Desistir por quê? Não deixe que as emoções de momento venha influenciar na sua caminhada até o fim. Às vezes, quando nós começamos, vem aquela emoção, vem aquele, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, olha, vem toda aquela emoção, e você precisa ter um equilíbrio de momento, você precisa ter um equilíbrio nessa emoção, para que não venha só de emoção. A emoção, ela é boa, mas ela tem que estar acompanhada com a razão. Porque a razão te deixa os pés no chão, a emoção te dá a graça, te dá aquela felicidade, te dá aquele ânimo, aquela coragem de você continuar na sua caminhada, para você ver o teu fim, que o melhor está te esperando. Então cuidado com as emoções. Meu irmão, tem muita gente vivendo de oba-oba, oba-oba no evangelho, oba-oba no ministério, oba-oba na igreja, brinca, faz tudo de qualquer jeito, vem aquela emoção, vem, bate aquele sentimento daquele momento, às vezes um louvor, isso, aquilo, só de momento, e na caminhada, e quando vêm as crises, as dificuldades, os problemas, o tempo, o processo, então, meu irmão, cadê as emoções? Cadê aquela alegria? Se foi? Então, em nome de Jesus, busque o equilíbrio para que você possa, porque muita gente, quando vive de oba-oba, acaba se frustrando, acaba muitas vezes se entristecendo, porque eu falhei, eu acho que começa a se autoculpar-se, dizendo porque o que eu fiz, o que aconteceu, será que tem alguma coisa de errado? Então, irmãos, coloca isso no seu coração, busque o equilíbrio aí da questão da emoção. Olha, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, olha, aconteceu isso, aquilo na minha vida, aleluia, aquela emoção toda, opa, pés no chão. Olha, porque ainda tem uma caminhada, porque isso só é o começo do que Deus está preparando para você. Olha o que o texto fala, os olhos que não ouviu, nem que não viu, que os olhos não ouviu, com os ouvidos que não ouviu, e não desceu ao coração do homem, é o que Deus está preparando para cada um de nós, seja no mundo espiritual, os céus também não, assim, distorcer teologicamente, mas também a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, em nome de Jesus. Não deixe essas emoções, busque o equilíbrio, porque ainda tem uma caminhada, por isso que Salomão ele disse, o fim é melhor do que o começo de todas as coisas. Você tem uma caminhada, tem um começo para ser andado, mas você precisa tomar cuidado com as emoções de momento. Outra orientação que eu te dou aqui, no nome do Senhor Jesus, não deixe que as distrações da vida não impeçam de você chegar até o fim. Então, quando Salomão ele fala assim, porque Salomão ele bateu a cabeça também, ele se precipitou em várias situações, é por isso que ele fala, olha, cuidado, às vezes vem aquela emoção, vem aquele momento, ou aquele oba-oba, e às vezes, querido, por causa disso vem as distrações.
Então, no começo vai vir pessoas, vai vir crises, vai vir dificuldades, vai vir situações, vai vir propostas, vai vir elementos que vão fazer de tudo para distrair de você do seu propósito, porque o meu propósito, o seu propósito, em primeiro lugar, espiritualmente falando, é ir para o céu. O nosso propósito, chegar no final, ver nossos filhos sendo salvos. O propósito é ver no final, a gente ver o nosso casamento restaurado. No final, ver famílias sendo reestruturadas, as portas se abrindo, famílias sendo abençoada. Então esse é o nosso propósito. Nosso propósito é viver uma vida em comunhão com Deus. É viver uma vida aprofundada, de intimidade com Deus e com a sua palavra. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com as distrações, porque o melhor está lá no final. E para eu chegar até o final, há uma caminhada, há um processo. E para eu andar nesse processo, vai vir distrações. Vai vir pessoas, vai vir crises, vai vir circunstâncias que vão tentar de todas as formas. Vai vir um diabo, vai vir pessoas, vai vir tanta coisa para tentar de uma forma ou outra. O diabo tentou distrair de Jesus de todas as formas quando ele foi atentado lá no deserto. Salomão foi falhou, se distraindo. Davi se distraiu com Betseba, Moisés se distraiu, Abraão se distraiu, Sansão se distraiu, e por causa dessa distração, todos eles tiveram alguma consequência em alguma área da sua vida. Então, em nome de Jesus, toma cuidado com as distrações, porque o melhor está lá no fim, e esse fim está próximo para você. O milagre de Deus vai vir na tua vida, as portas vão se abrir, a resposta vai chegar, as bênçãos dos céus, Deus vai trazer novidade para a sua vida. Mas o melhor está lá no fim, e você precisa tomar cuidado com as distrações. Outra orientação que eu quero dar a você nesse desistir por quê? Então, o que eu preciso para não desistir, irmão Anderson? Você entenda que você abre mão daquilo que pode impedir a sua caminhada de você chegar até o fim. É por isso que Salomão fala, o melhor está no final do que o começo. Ele está falando, vai vir situações que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, irmão. Pare de ficar carregando bagagens na tua caminhada. Você fica carregando problema que não é seu, crise que você não é seu. Como você vai ter força? Como você vai... Olha o que Deus está falando para mim e para você. Estou sendo um profeta, orientador e aconselhador para a sua vida. Como você vai chegar em determinado lugar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida dos teus filhos, na tua família, em qualquer área da sua vida, uma vida com Deus. Como você está carregado de bagagens, de crise, de situações que às vezes nem é teu. Quando Deus fala para Abraão, pega a tua mulher, sai da tua terra e sai da tua parentela, que eu vou te dar a terra, que eu vou te mostrar. Abraão levou aquele mala, aquela bagagem chamada Ló. O cara só trouxe problema para ele. E por causa dessa situação, trouxe uma demanda de tempo maior. Porque ele se desgastou com coisas que não tinha nada a ver. Então, às vezes, nós não abrimos mãos. A gente quer chegar até o final, a gente quer o melhor de Deus, a gente quer ir para o céu, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer tanta coisa, mas não queremos abrir mão do nosso passado, dos nossos traumas, não queremos abrir mão de coisas que impedem de eu continuar a caminhar. É por isso que você, por causa dessa bagagem está sobre os seus ombros, você não consegue andar como você deveria caminhar por causa dessas demandas, porque você não quis abrir mão desse teu pensamento, desse teu comportamento, dessas tuas atitudes, dessa tua mania, desse jeito que você quer, porque às vezes a gente quer chegar ao final, pegar o melhor de Deus, mas a gente quer andar do nosso jeito, como a gente quer, da forma como queremos, e não é dessa forma. Muitas vezes na tua caminhada você vai abrir mão de amizades, vai ter que abrir mão de
de coisas bem materiais, muitas vezes vai ter que abrir mão de certas situações que às vezes até agrada, às vezes pessoas vão virar as costas para você, isso faz parte do processo, mas eu quero dizer para a tua vida, para a sua casa e para a sua família, o melhor de Deus está lá no final, mas para isso você precisa abrir mão, dessas coisas, tirar essas bagagens, desses pensamentos, desse sentimento de culpa, desse sentimento de suicídio, dessa mente, dessa máquina que chama nosso cérebro, e começar a continuar. Isso vai te trazer você vai ficar mais leve, você vai poder caminhar com mais tranquilidade, você vai usar mais forças, você vai ter mais condições emocionais para continuar, ir até o final. Então você precisa abrir mão. Outra orientação que eu te dou aqui: desistir por quê? O que eu preciso então para não desistir? Entenda que não é o momento para você entender agora. É só no final que você vai compreender as coisas. Observe aqui, irmãos, o melhor, o texto está dizendo, o final do melhor está no final do que o começo de todas as coisas. Às vezes, quando nós caminhamos para alguma coisa na área da nossa vida, a gente quer começar a entender o que Deus está fazendo, o que Deus mostra alguma coisa, Deus fala alguma coisa, Deus quer entender. Às vezes, irmãos, não é momento de você entender, não é necessário nesse momento de você ficar buscando argumentos para querer tentar entender. Às vezes, está numa crise, está numa dificuldade, às vezes vem um deserto, às vezes vem problemas, vem enfermidades, às vezes isso faz parte do processo, porque o melhor está lá no final, correto? Mas você não precisa ficar procurando, como diz o ditado, pelo em ovo. Você não precisa ficar querendo compreender por que isso ou por que aquilo. Observe a vida de Jó. Jó, ele, de tanta pressão psicológica, do momento, do ambiente, ele tentou falar com Deus. Deus, por que isso? Aí no capítulo 38, Deus fala para Jó: Jó, aonde tu estava quando criei os céus e a terra? Jó, fica na tua posição. Eu não vou deixar nada que aconteça com você. Eu tô te levando num processo maior no final. E você viu qual foi o final de Jó? Prosperou em dobro. Deus deu filho em dobro. O cara prosperou tanto que a Bíblia fala que os últimos dias dele foi cheio, fardo, né, de tantas coisas boas que Deus deu na vida dele. Você vê José trazendo argumentos: Deus, por que me lançaram na cova? Deus, por que me enganaram meus irmãos? Deus, por que me caluniaram? Deus, por que me abandonaram lá na prisão? Você vê José reclamando? Não, José continuou no processo, continuou indo, porque lá no final era o melhor de Deus. Era o melhor. E qual foi o melhor na vida de José? Governador do Egito. Então, meu irmão, não queira ficar buscando coisas. Continue firme, vai na tua caminhada. O melhor de Deus está vindo. Pode vir sobre a tua vida, mas pare, não é momento de você entender, não é momento de você ficar procurando, é momento de você continuar caminhando, é momento de você orar, é momento de você continuar chorando, é momento de você começar a clamar a Deus, é momento de você ter uma comunhão mais com Deus, é momento de você ler mais a palavra de Deus, é momento de você continuar na sua caminhada e não ficar procurando coisas. E continue, porque lá no final é o melhor que está te esperando. Outra orientação que eu te dou aqui, que é muito importante: não se desgaste muito o que vai aparecer na caminhada da sua vida. Deixe para quando você chegar próximo do melhor para o final. Não fique se desgastando com coisas. Sabe por que nós não conquistamos algo? Porque nós nos desgastamos. E às vezes nós desgastamos com coisas banais, coisas que uma palavra, às vezes alguém falou alguma coisa, aí você fica dias e dias, semanas e semanas se corroendo o que estão falando, o que estão pensando de você. Só que coloca isso na sua mente e no seu coração. O melhor está lá no final.
Não fique se desgastando com pessoas, com problema, com crise, com situações. Não fique se desgastando com disse-me-disse, o que estão falando, o que estão querendo pensar de você, meu irmão. Em nome de Jesus, continue na sua caminhada, continue servindo, continue adorando, continue buscando a Deus. Não fique se desgastando com coisas que às vezes não vai te acrescentar em nada, não vai te deixar rico, não vai levar a tua vida espiritual com Deus, não vai nada, e pior, só traz problema. Então pare de ficar se desgastando com coisas que não tem nada a ver. Se esforce com coisas que estão dentro do processo, daquilo que está na tua caminhada, daquilo que você busca diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Outra orientação aqui, só falta mais 2. Aprenda, esse eu vejo aqui, irmãos, de todos os tópicos. Esse é o mais importante, é um dos mais importantes aqui. Eu acho que esse é até um pouco a mais. Aprenda a lidar com o invisível. Aprenda a lidar com o invisível. Observe que o texto está falando assim: o fim é melhor do que o começo de todas as coisas. Então quer dizer que tem um fim e tem um começo. E o meio? O meio é o invisível das nossas vidas. O meio é lugar de decisão. Eu paro ou continuo? Porque quando nós começamos, a gente iniciamos algo, começamos a entrar em campanha, fazemos voto, começamos a nossa caminhada com Deus, a nossa vida com Deus, aceitamos Jesus, aí vem indo, vamos buscando, vamos orando. E no meio? É esse o invisível que acontece na nossa vida. É essa a questão da nossa vida, o invisível chamado meio. Observe que Abacuque, ele fala assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na tua ira, lembra na tua misericórdia. Observe que Abacuque, ele não pede avivamento nem no começo e nem no fim. Ele pede no meio, porque no meio é lugar de decisão. No meio é onde que você olha para trás e olha para frente, olha para os lados e fala: para onde eu vou? O que eu faço? O meio é o deserto das nossas vidas. O meio, muitas vezes a gente fica olhando para as coisas, para as circunstâncias, ou às vezes quando nós ficamos no meio, olhamos para aquelas pessoas que diziam que estava com a gente, que dizia que nos amava, que dizia que estava junto até o final. E no meio, muitas vezes você está sozinho. Às vezes no meio você olha, ninguém mais se importa. Aqueles que diziam que estaria contigo até o final te abandonaram, porque você está no meio. Porque no meio é um lugar muito importante para cada um de nós. O meio é a realidade da nossa vida. Quando nós ficamos no meio, observe que a Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, ela só conseguiu tocar em Jesus porque ela estava no meio. Ela teve a possibilidade, porque no meio foi um lugar de decisão, porque havia uma multidão. No meio ela falava: será que eu vou conseguir ou não? Não, foi no meio que ela decidiu: não, eu vou tocar nas vestes dele. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abidnego com o anjo estava no meio. É no meio, meu irmão. São nesses momentos da nossa vida que a gente vai ver quem é quem. Quem serve a Deus, quem não serve a Deus. Quem adora a Deus de verdade e quem não adora. Eu quero ver quem é quem. Quando nós chegamos no meio, o invisível das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja no nome do Senhor Jesus. E quantas vezes nós estamos nesse meio, nesse deserto, nessa realidade da nossa vida. Porque é uma realidade. É no meio, meu irmão. É um lugar de decisão. É lugar onde, olha, a gente observa. É onde que você muitas vezes está sozinho. E qual é a tua resposta, Anderson? Continue na tua caminhada. Foi no meio que Pedro afundou. Porque ele deixou que o medo, as circunstâncias,
paralisar, as distrações. Vai vir, meu irmão. É onde você vai olhar para os lados, não vai ver mais ninguém. É porque bem-vindo, eu quero dizer para você, bem-vindo, você está no meio, no invisível. Mas quero dizer para você, sempre há uma luz no fim do túnel. O final é o melhor, está te esperando. Continue na sua caminhada, continue no teu propósito, continue, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, vai ficar sozinho, vão te abandonar. Meu irmão, você vai se decepcionar, faz parte do processo, mas entenda uma coisa, o melhor está vindo sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. E termino essa mensagem, nem tudo está perdido. Observe que Salomão ele disse, o fim é melhor. Ele está dizendo, nem tudo está perdido. Continue, meu irmão. Nem tudo está perdido. O teu casamento não está perdido. A tua família não está perdida. Seus sonhos não estão perdidos. Seu propósito, seus planos, seu propósito, seus projetos, suas possibilidades não está perdido. Teu ministério não está perdido. Seu chamado não está perdido. Nem tudo está perdido. Hoje é noite de você começar a se levantar e se erguer, se sacudir do pó, se levantar entre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Em nome do Senhor Jesus, não é tempo de desistir. E desistir por quê? Abandonar tua família por quê? Abandonar teus sonhos, teus projetos por quê? Deixar tudo por quê, meu irmão? Porque é por picuinha, porque disse-me disse. Por causa dos problemas, por causa de enfermidade, por causa de crise, por causa das dificuldades. Desistir por quê? Não desiste. Deus falou para Josué, Josué, seja forte e corajoso, segue em frente, avante, o melhor está te esperando. Olha que Salomão lhe fala, o fim é melhor. Olha a intensidade do melhor. Olha a expressão máxima do melhor. Olha o cuidado que Salomão tem com o melhor. Significa vai ser algo de qualidade. Vai ser algo maravilhoso. Vai ser algo produtivo. Vai ser algo que vai marcar a tua história. Vai ser algo que vai marcar a tua família. Vai ser algo que vai marcar o teu ministério. Vai ser algo que vai marcar a sua vida, a sua família. Vai ser melhor. Olha a expressão que Salomão lhe dá para a sua igreja, que ele dá para cada um de nós. Mas o nosso fim, eu quero dizer para você, é os céus. E essa promessa, também ela pode estar relacionada a você que está afastado, que está desviado. Para se concretizar, você precisa entregar a sua vida, e se arrepender do seu pecado, e se reconciliar com Deus. Porque a Bíblia fala também que há caminhos que o homem parece ser direito, mas o caminho dele, o fim dele, são de morte. Parece ser direito, parece ser maravilhoso, mas vai trazer morte. Morte na vida espiritual, morte até física. Mas o melhor de Deus, essa promessa que Salomão fala, está relacionada à igreja, está relacionada a cada um de nós. Que Deus possa estar abençoando você com essa palavra. Que o Espírito do Senhor possa gerenciar suas emoções. E entender, não é tempo de desistir, não é tempo de abandonar. Meu irmão, não é tempo de abandonar o barco agora. Não é tempo, porque o melhor está no final. E esse final está chegando para você. Creia. Acredite em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, obrigado a todos e que Deus abençoe de uma forma muito especial. Amém.